Vamos falar agora sobre o decreto que foi publicado pela Prefeitura de Maringá, agora às 11 horas da manhã, o decreto do prefeito que proíbe a abertura de bares, e da circular só pode andar sentado. Vamos lá, Sandro Ivanovski está comigo aqui. Vamos lá, posso colocar o Sandro aqui? Sandro, vamos lá no... Eu sempre grifou para mim aqui as partes mais importantes, interessantes, daí a gente vai tirando as dúvidas. Primeira pergunta de tudo. O decreto foi publicado agora às 11 horas. Está valendo a partir de hoje ou ainda não, Sandro? Não, Salsicha, o decreto ele foi publicado hoje, no fim da manhã, mas ele entra em vigor a partir do dia 18, então a partir de quinta-feira. Esse é a data estabelecida pela Prefeitura para que o decreto comece a funcionar. Tá, então é o seguinte, então para mim entender, publicou hoje, mas só a partir de quinta-feira que funciona. Então, isso. Hoje e amanhã os bares, que o prefeito falou que vai fechar, pode com certeza trabalhar normalmente. Se quiser colocar a divisão de tela aqui, papagaio, para deixar eu e o Sandro na televisão, não tem problema não. E Sandro, então vamos lá, os questionamentos aí para tirar as dúvidas. Bares, como é que fica? Então, o prefeito falou ontem ao vivo aqui que ia fechar por 15 dias, mas parece que no decreto não foi 15 dias não, como é que é? Não, isso mudou, Salsicha. Ontem ele conversou com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral, né? Falou que seria o setor de bares ficaria fechado por 15 dias, mas não. Pelo decreto, o setor de bares fica fechado pelo prazo de 7 dias a partir da data do decreto em vigor. Então, a partir do dia 18, 7 dias para que os bares fiquem fechados. O decreto ele estabelece o fechamento desse setor apenas, que é o setor dos bares, né? Então, conforme o prefeito já adiantou ontem aqui no Balanço Geral, agora no decreto confirmando o fechamento dos bares. Tá, os fechamentos dos bares a partir de quinta-feira, só que tem uma alternativa aí que podem atender num certo horário, não é? Como é que funciona isso aí? Eu só estou questionando porque eu estou vendo o decreto aqui. O decreto ele estabelece, até é bom a gente explicar conforme está aqui no decreto, Salsicha, o seguinte: o que a prefeitura estabeleceu? Bar fica fechado, não pode funcionar. Agora, tem aquele bar que durante o dia ele funcionava como um restaurante, ele servia lá o prato feito, tinha a comida, o cardápio lá de refeições. Então, esse estabelecimento ele pode continuar funcionando como um restaurante, servindo comida, só que alternativamente no horário das 11 da manhã até as 3 da tarde. Então, ele pode continuar servindo as refeições, a comida. Agora, à noite, funcionava como bar. Aí, meu amigo, fica fechado, não pode abrir. Isso está estabelecido aqui no decreto, até estabelece como uma situação fática da atuação preponderante. Ou seja, o bar, ele funciona como bar à noite, não pode, mas no horário do meio-dia ele servia refeições lá para a população, atendia como um restaurante, então ele pode continuar aberto. Agora, durante a noite, aí não, porque ele funcionava como bar. Entenderam direitinho aí os donos de bar, né? E o povo que é de boteco também entenderam como é que funciona, né? Ok. Casa noturna, tabacaria, boates similares? Tudo fechado. Fechado. Teatro, cinema? Também. Fechado. Clube, associação recreativa e afins? Não pode abrir. Academia, aqui ó, tem áreas de lazeres públicas, quadras esportivas, áreas de local de esporte e lazer, academia terceira idade, pista de skate, complexo esportivo, meu campinho? Também não. Tudo fechado. E aí, Salsicha, nesse caso, tem até um artigo aqui no decreto que proíbe a aglomeração, permanência nessas áreas, como praças, quadras esportivas, os complexos, aí o meu campinho, academias da terceira idade, pista de skate. Estabelece até uma multa para quem desrespeitar essa proibição. A multa, no caso, para o infrator é de R$300. Então, se alguém for pego nesses locais, pista de skate, meu campinho, praça, em aglomerações,
vai acabar sendo multado valor de R$300. Foi jogar lá no meu campinho, pegou trezentão cada um. Vai doer no bolso. A pancada, hein? Vamos tirar dúvida agora sobre restaurante, lanchonete, sorveteria, cachorro-quente, ambulantes. Como é que ficou, Sandro? Então, Salsicha, isso ontem gerou uma certa discussão, as pessoas queriam entender, poxa, mas vai fechar os bares e os restaurantes? E eu que sirvo cachorro-quente? E eu que tenho minha sorveteria? Eu vou ter que fechar também? Então, o decreto estabelece que esses serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, sorveterias, aqueles locais que vendem o açaí, também cachorro-quente, ambulantes, eles podem funcionar das 8 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E aos sábados e também aos domingos, das 11 da manhã até as 3 da tarde. E com o serviço de delivery até as 10h30 da noite. Então, esclarecendo, bar fechado. Agora, serviços de alimentação como restaurante, lanchonete, sorveteria, açaí, cachorro-quente, pode funcionar, continuar funcionando normalmente. Vamos para a parte dos prestadores de serviços agora, que tem o horário específico. E aí, prestador de serviço entra aqui, ó, no decreto, tudo que presta serviço, né? Mais escritório em geral. E tô vendo aqui loja de material de construção também. Horário definido para abrir e para fechar agora, né? Como estava antes ainda, né, Sal? Esse horário das 9 da manhã até as 5 da tarde, lembrando que as lojas de materiais de construção conseguiram aquela liminar na justiça para reabrir. Então, continua funcionando normalmente nesses horários. Prestador de serviço, horário definido, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Isso. Disque Bebida. E aqui é o polêmico. Aqui é o polêmico, hein? Disque Bebida, como é que ficou? Então, ontem o prefeito também falou sobre isso ao vivo aqui no Balanço Geral e o decreto estabelece que os estabelecimentos de disque bebidas e também similares vão poder funcionar das 10 da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, com proibição de venda na modalidade de delivery ou drive-thru depois desse horário. Então, ontem o prefeito explicou que estava acontecendo das pessoas irem até esses disque bebidas e também estava acontecendo aglomeração, o pessoal ia lá para beber, então agora está restrito isso. Pode funcionar das 10 da manhã às 8 horas da noite, segunda a sexta-feira, e não pode vender no delivery ou drive-thru depois desse horário. Está regulamentado esse funcionamento também pelo decreto. Ó, autopeça Pet Shop das 9 às 17. Autoescola, das 9 às 17, tem que funcionar. Estabelecimentos comerciais, atuados, deixa eu ver aqui, borracharia, chaveiro, pode atuar fora do horário, só se for emergência, viu? Vamos lá agora para a parte lá do comércio em geral de rua. No decreto também forma ali os horários que eles têm que trabalhar, né? O decreto deixou bem claro que o serviço, o comércio de rua, shoppings, pode continuar funcionando naqueles horários que já vinham funcionando, né? De segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 4 da tarde, o comércio de rua, e os shoppings aí que vai até as 8 horas da noite. Então, o decreto, ele mantém aberto esses dois setores, que inclusive o shopping reabriu há pouco tempo, né? Mas o horário continua válido, funcionando, no caso do comércio de rua, das 10 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, Sal. Estão perguntando de salão de beleza e barbearia. Entra nos prestação de serviço, das 9 até as 17, ok? Pode funcionar. Clínicas em geral. Também, clínicas e consultórios médicos em geral, incluindo aí as clínicas médicas que são especializadas no atendimento a autistas, né, ao transtorno do espectro autista, também consultórios odontológicos, fisioterapia, psicologia, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Então, está valendo também esse horário para esses casos de clínicas e consultórios médicos em geral, Sal. Uma outra coisa que está no decreto aqui que eu estava passando batido, mas deixa eu falar. Por exemplo, comércio. Tem que, fechou, por exemplo, 4 horas da tarde. Se ficar a gente lá até 5 horas da tarde, tá errado, é no máximo meia hora. E se pegar no flagrante, multa de R$1.000 o proprietário. Vixe Maria, a multa é pesada aqui, hein? Pois não, Sandro? Isso até foi incluído aí no decreto, Salsicha, para evitar que as pessoas acabem fechando as portas e trabalhando lá dentro, com o funcionário aglomerado lá dentro. Então, se incluiu isso nesse decreto para que, deu 4 horas,
Fechou, meia hora de tolerância ali, depois não pode ter mais ninguém lá dentro. Agora vamos pra chácara, que o bicho tava pegando a chácara, tá tendo churrasco pra tudo quanto é lado aí. Você, dono de chácara, presta atenção. E a turma que gosta de fazer festa em chácara. Vai, Sandrão. Vamos lá. Agora tem uma multa que é pesada nesse caso aí. A prefeitura estabeleceu aí uma multa de R$10 mil para os donos de chácaras de lazer que, por um acaso, ceder ou alugar esse espaço para festas, para eventos. Estava aparecendo muita reclamação, muita denúncia na prefeitura. Ah, teve festa clandestina em tal chácara. Aí o pessoal entrava, ficava lá dentro, ninguém via, mas ouvia o barulho. Então agora tem essa multa para quem ceder esse espaço. R$10 mil é o valor para quem cedeu alugar esses espaços aí, proprietários de chácara de lazer. E essa mesma multa também acaba valendo para quem organizar a festa, o churrasco, a confraternização, o evento nessas chácaras. É 10 mil pro dono da chácara e 10 mil pra quem fizer a festa. Bordoada para os dois, 10 mil no bolso. É pro rapaz, é pancada, é pancada. Estão falando aqui também sobre de quadras esportivas, ceder, alugar também. É multa também de 10 mil. Tem muita gente querendo bater aquela bolinha aí durante a semana, no fim de semana também não pode. Aqueles espaços que tem para campos, o pessoal aluga, às vezes até de grama sintética, também continuam fechados, não pode abrir. E tem a multa de R$10 mil também para o proprietário desses campos de futebol ou quadras esportivas, né, que cedeu a alugar o espaço para a realização de jogos, ou mesmo eventos, né, que venham a ser realizados nesses espaços. E se for algum campo público que não tem dono, vai sobrar para quem está fazendo o jogo lá também. Também, porque aí entra naquele espaço de quadras, né, espaços públicos também tem a multa para quem vai estar lá jogando, né, que é os trezentão. Academia de ginástica e academia de condomínio, porque aqui em Maringá tem muito condomínio que tem academia. E tem BO, também tem proibição? Aqui, Salsicha, o que a gente percebeu nesse decreto tem uma modificação com relação aos equipamentos de segurança. O que está estabelecido nesse decreto é que as academias de ginástica, as academias em condomínio, elas têm que observar os requisitos que já foram publicados no outro decreto, manter o distanciamento, ter o uso de máscara, né, obrigatório para os alunos, só que agora acrescenta também o uso daquela máscara face shield, aquela que tapa o rosto, né, tipo uma proteção de acrílico, aquela bem grande. Guilherme, pega a máscara para me mostrar aqui, porque eu não sei aqui, até para mostrar ela também. É essa daqui, Isso, ó. Essa daí, essa mesmo. É essa daqui, ó. Só para o povo saber. Essa máscara, o pessoal vai ter que usar essa máscara aqui agora. Os professores, os instrutores, né, os profissionais de academia vão ter que usar esse equipamento também agora. Já os alunos, né, os frequentadores, têm que estar com a máscara de pano ou qualquer outra máscara. Agora, os profissionais de academia tem que usar, é obrigatório esse tipo de máscara aí, viu, Sal? Então, você que é profissional, pode correr atrás de comprar, se você não comprou, tem que estar com esse equipamento aqui, ok. Circular, Sandrão, como é que ficou aí os busão? Agora aquela história, né, só sentadinho, não pode ir em pé, tem que ser sentado. O transporte de passageiros nos ônibus, né, do transporte coletivo, só pode levar o passageiro sentado, em pé não pode mais. Agora o decreto, Sal, o que a gente percebeu, ele não estabelece como que vai ser feita a fiscalização desse artigo, né? Fala que para combater aglomerações e aumentar o distanciamento entre os passageiros, os ônibus do transporte público deverão circular somente com passageiros sentados. Agora, não está definido aqui no decreto, nesse artigo, quem vai fiscalizar, como que pode ser feitas as denúncias. A gente acredita que denúncia 156, né? O 156 e o 53, e agora também a Polícia Militar também está recebendo pelo aplicativo lá também as denúncias. Mas no decreto não consta essa explicação específica, né? Mas tem uma parte aqui do decreto que fica autorizada a fiscalização por parte da Guarda Municipal e Polícia Militar de tudo isso que está constando aqui no decreto. Então, a gente acredita que também, nesse caso, dos passageiros sentados, também fica a fiscalização dessa maneira. E um detalhe também que ontem até perguntei, o prefeito não está no decreto, então eu acho que o município não pôde proibir. Por exemplo, ônibus que sai de
Sarandi, de Marialva, de Paissandu, de outros municípios, não é jurisdição da prefeitura, ou esse decreto não vale para os ônibus da região. Aí tem que cada prefeito fazer o decreto do seu município. Volpato, se quiser, que também só anda circular sentado lá, ele tem que fazer o decreto de Sarandi. Paissandu tem que fazer o decreto em Paissandu. Então, pelo que a gente entende, esse decreto só vale para os ônibus da TCCC, que faz o transporte dentro do perímetro do município de Maringá, que é Maringá, Distrito de Iguatemi, Floriano e os bairros, claro, né? Ônibus de outra cidade não entra no decreto aqui do prefeito. Que mais? O negócio das máscaras, o prefeito falou assim que agora vai multar quem está sem máscara. Botou no decreto também? Está aqui no decreto. Fica determinado o uso de máscara em espaço público ou privado. E, importante ressaltar, tem muita gente que a gente vê por aí pelas ruas, né, não está usando a máscara, tem que cobrir boca e nariz. Não só boca, não só nariz e não só o queixo, né? Máscara tem que... Se tiver a máscara só no queixo, multa também. Multa também. E aí a multa está aqui em UPF, né, que é a unidade de cálculo de valor aqui no Paraná, de 1 a 5 UPFs para a pessoa física e de 20 a 100 UPFs para a pessoa jurídica. A gente fez um cálculo rapidinho ali na produção, é aquele valor mesmo que a gente já vinha falando, em torno de 100 a 500 reais a multa, no caso aí para a pessoa física, quem estiver na rua, né? 1 a 5 UPFs dá em torno aí de 100 a 500 reais, Sal. Então, é isso aí. Então, vai, pelo jeito que o prefeito falou ontem, vai começar a multar. E aqui também está lá o que o Sandro falou, Guarda Municipal, fiscais da Prefeitura de Maringá e Polícia Militar estão autorizados a fazer cumprir o decreto do prefeito de Maringá, Ulisses Maia. E o decreto entra em vigor no dia 18 de junho, a partir das 0 hora. Então, quinta-feira, de quarta para quinta, meia-noite, o decreto começa a valer. Eu acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas de tudo sobre o decreto da prefeitura aqui da cidade de Maringá. O decreto tem 5 páginas, mas as dúvidas maiores estão aqui e o Sandro falou, né, Sandro? Isso. Só complementando, Salsicha, a gente entrou em contato com o pessoal da Associação dos Bares aqui de Maringá, né? O pessoal, claro, disse que vai analisar esse decreto que foi publicado no fim da manhã de hoje e eles continuam não entendendo por que só o setor de bares que vai ficar fechado, de acordo com o decreto. Eles ainda não conseguem entender por que o prefeito determinou o fechamento só desse setor e não de outros setores, ou então não aplicou outras medidas para que os bares continuassem abertos, mas obedecendo outros critérios. Então, eles ainda vão analisar esse decreto para ver que medidas, né, que soluções eles vão encontrar para tentar reverter essa situação. Sal. Eu até perguntei para o prefeito ontem, porque eu falei assim, a maioria estão cumprindo certinho, prefeito. Principalmente os pequenininhos estão cumprindo certinho. Aí a gente vê a aglomeração dos médios para cima. Aí o prefeito falou assim, uns pagam pelos erros dos outros. Então, eu acho que a definição foi essa do prefeito. Então, tem gente que está pagando, estava fazendo certinho e está pagando porque outros descumpriram. Essa é a grande realidade, pelo que o prefeito explicou ontem ao vivo aqui, você conversando com ele no Multilink. E tem muitas coisas que falam assim, mas não está no decreto, Salsicha. Se não está nesse decreto, vale o outro decreto anterior, que pode ser até aquele primeiro de tudo, então é o que vale. Aqui foi só algumas mudanças para colocar nesse novo decreto. Eu vou pedir para o pessoal a nossa produção está pedindo para o pessoal do Rick Mais colocar o decreto na íntegra para vocês, lá e daí a gente, a hora que colocar lá, eu falo para vocês, e aí eu compartilho também no Facebook, para a gente... para vocês terem o acesso certinho ao decreto, que o decreto é bastante extenso, como a gente falou aqui algumas coisas, até para a gente, na hora que o Sandro grifou aqui, tem algumas dúvidas, a gente tentou tirar as dúvidas. Obrigado, Sandro, com as informações, eu acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas informando do decreto. E você que é comerciante que discorda do decreto, aí tem que procurar os seus direitos, tem alguns que já procurou na justiça, né? Outros têm que falar assim, eu quero falar com o prefeito, e aí... é o prefeito que assina e ele que faz as reuniões, e aí vocês vão ver lá o que pode ser feito. Mas o que está valendo a partir de quinta-feira, não é a partir de hoje não, tá? Eu também acho que foi até um alívio também, ele ficou meio assim, né? Eu acho que ele está esperando, porque até, por exemplo, para não prejudicar os comerciantes, depois que o vereador dá aquela cutucada lá, né? Ô, moçada, vamos avisar o comerciante antes. Então,
o que você tem para vender aí é de hoje e amanhã, depois quinta-feira fechado. E vale por 7 dias o decreto, tá? Interessante falar o fechamento dos bares. Ontem o prefeito falou que era 15, e aí ele pensou um pouco, refletiu, e não fechou por 15 os bares não, fechou por 7 dias, uma semana. Aí depois de uma semana eles vão avaliar se eles vão continuar com o decreto ou suspende, ok? Essa é uma última informação.